Tudo começou com uma promessa. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Atos 2 não foi apenas um acontecimento. Foi o início de um movimento, de uma chama que atravessaria séculos. Na Europa, movimentos de renovação transformaram cidades. John Wesley e tantos outros anunciaram o evangelho pelas ruas. Grandes despertamentos atravessaram nações. Anos depois, em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, algo extraordinário aconteceu. Sob a liderança de William Seymour, pessoas de diferentes origens se reuniam para buscar a Deus. E aquele movimento alcança pessoas que jamais poderiam imaginar até onde aquela chama chegaria. Entre elas, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Em 1910, 2 missionários chegam a Belém do Pará, sem grandes estruturas, sem garantias, mas com uma convicção. O Brasil precisava ouvir sobre Jesus. Em 1911, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. O Evangelho avança. Em 1920, Gunnar Wingren chega ao Rio de Janeiro. Casas se tornam lugares de oração, até que, em 1924, um jovem chamado Paulo Leivas Macalão entra em um culto. Naquele lugar, sua vida encontra um novo propósito. Deus estava preparando um homem que ajudaria a escrever uma história que atravessaria gerações. O trabalho cresce, sai de São Cristóvão, avançando pelos subúrbios. E em 1º de setembro de 1926, em Realengo, começa oficialmente a nossa história. Novos pontos de pregações, novas igrejas, novas famílias, novas vidas. Paulo Macalão acreditava que aquela obra poderia ir muito além do que os seus olhos conseguiam enxergar. Em 1938, nasce o sonho de um grande templo. Foram anos de oração, trabalho, sacrifício e perseverança, até que, em 1953, a Catedral de Madureira é inaugurada. A obra se explodiu pelo Brasil, missionários foram enviados, igrejas foram abertas, pastores foram levantados. E quando Paulo Leivas Macalão passa a liderança para a próxima geração sob liderança do nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, tempos depois, pastor Paulo Leivas Macalão encerrou sua jornada nesta terra em 1982. A CONAMAD fortaleceu. Estamos nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. E essa obra atravessou fronteiras. Estamos hoje em mais de 140 países. Hoje, essa história continua sendo conduzida por homens que receberam o mesmo compromisso de servir a igreja e anunciar Jesus, que tem levado o legado da palavra de Deus. Bispo Samuel Ferreira, Bispo Abner Ferreira, Bispo Oídes José do Carmo e tantas outras lideranças, pastores, missionários, obreiros, homens e mulheres espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E agora chegamos a 2026. São 100 anos, vivendo as promessas de uma história que Deus já havia escrito. Mas a pergunta que fica é apenas uma: o que nós faremos com aquilo que recebemos? Porque o avivamento não é apenas lembrar do que Deus fez ontem. Avivamento é desejar que Ele faça novamente, em nós, na nossa geração, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nas nossas famílias, nas nossas cidades, nas nações. Avivamento é voltar a amar a presença de Deus, a amar a palavra, entender que existe uma geração esperando alguém dizer: Jesus ainda salva. Com Jardim.
Nós não estamos aqui apenas para comemorar 100 anos. Você é essa história. O legado de nossos pais chegou até nós e agora a flecha está em vossas mãos. Hoje nós somos convocados, não apenas para ocupar lugares, mas para carregar uma missão. Mas você não foi chamado apenas para contar as histórias. Você foi chamado para continuar aquilo que eles começaram. Jesus continua salvando. Ainda existem almas que precisam ser alcançadas. 100 anos nos trouxeram até aqui, mas não é o final de uma história. Chegou a nossa vez. Uma geração que não deseja apenas ouvir histórias de avivamento, mas viver o avivamento. Com a bênção de Deus e a visão de nossos bispos, uma geração que caminha em unidade, honra a hierarquia e vive em disciplina. Unidade, hierarquia, disciplina. Sejam bem-vindos ao 10º Conjadem, Centenário Ministério Madureira.